Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de Jesus, amém? Estava estudando aqui a palavra e sentindo o coração de compartilhar com os irmãos, mas antes eu gostaria de pedir perdão pela qualidade do som, né, e alguns vídeos. Fui alertado por algumas irmãs em Cristo que o som estava com uma qualidade ruim, porque eu gravo direto do celular, né, um vídeo amador. Mas uma irmã já me orientou quanto à compra de um microfone. Ela já pesquisou um bom microfone, devido ao conhecimento que ela mesma tem, que é da área de música. E eu já fiz a compra do microfone, então o próximo vídeo já terá, para a honra e glória do Senhor, um áudio melhor, né? Mas até então, gostaria de compartilhar essa palavra com os irmãos, que está na primeira epístola de Pedro, tá? Pedro 1, primeira a Pedro, capítulo 13, no capítulo 1, versículo 13. Capítulo 1, versículo 13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrio e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filho da obediência, não vos amoldeis a paixões que tinhais anteriormente, na vossa ignorância. Amém? Então, Pedro vem ensinando aqui uma vida de santidade, né? Nessas palavras dele. Os irmãos podem continuar lendo esse capítulo, e todos os dois livros de Pedro são ensinamentos maravilhosos. Ele diz aqui o ensinamento de uma vida edificada em Cristo. No capítulo 2, versículo 1, ele diz assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo de hipocrisia e inveja, e de toda sorte de maledicência, desejai ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Então Pedro ensinando aos povos como é uma vida, uma caminhada com Cristo, né? Ele ensina a como ser edificado na palavra. Ele ensina uma vida de santidade para Cristo. Mas eu estava meditando na palavra porque quando nós estudamos os evangelhos, nós vemos um homem grosseiro, um homem tupetudo, que tudo resolve na base da briga, que para proteger Jesus ele arrancou a orelha do soldado Malcolm. E como que agora vem esse homem com ensinamentos, palavras sábias, não é? Como edificar sua vida em Cristo. Um homem que andava totalmente de forma bruta, digamos assim, não é mesmo? Andava ao lado de Jesus e era um homem bruto, de fala arrogante, né? de fala grosseira. E como que agora escreve coisas tão sábias? E era um homem ainda iletrado, um homem totalmente sem estudo, e quem veio agora com palavras tão sábias. Isso nos ensina que entre o Evangelho e Pedro escrever as suas cartas, aconteceu Atos 2. Atos 2 foi um momento que o Espírito Santo do Senhor, aquele que ele prometeu, Jesus disse: não vos deixarei só, mas enviarei o Consolador, né? O Espírito Santo é aquele que vem depois de nós caminharmos com Jesus, aprendermos sobre Jesus. Ele vem sobre a nossa vida. O mesmo Espírito Santo que desceu em Atos 2 sobre os apóstolos é o mesmo Espírito Santo que hoje vem sobre nós. É o mesmo Espírito Santo. A palavra diz: eu não mudo. O mesmo Deus de antigamente é o mesmo Deus de hoje. É o mesmo Jesus, é o mesmo Espírito Santo. E o Espírito Santo ele vem trazendo para o homem uma transformação de vida. Ele que convence o homem do pecado. Depois do homem se entregar para Jesus, reconhecê-lo como Senhor,
como eu ensinei nos últimos vídeos, se arrepender dos seus pecados, ele recebe o Espírito Santo. Esse homem vem a ser o, o templo do Espírito Santo, a morada do Espírito Santo, porque o Senhor diz que Deus não mora em templos feitos pela mão do homem, mas o Espírito Santo vem habitar em nós. E aí ele começa a fazer uma transformação no homem. Não somos nós por nós mesmos que decidimos mudar a nossa vida, mas o Espírito Santo vem com a metanoia. O que é a metanoia? É uma transformação de mente. O Espírito Santo começa a trabalhar no nosso caráter. Ele começa a moldar o nosso caráter, assim como o caráter de Cristo. Ele começa a trabalhar na nossa mente. Aquilo que antes nós desejávamos, hoje nós não desejamos mais. Aquilo que nós queríamos fazer, o que nós gostávamos, hoje o corpo continua querendo, mas nós, fortalecido no espírito, nós não queremos mais, nós não fazemos mais. Paulo escreveu para os Romanos, no capítulo 12, as seguintes palavras: Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então Paulo vai falando aqui para a igreja dos Romanos que nós devemos apresentar o nosso corpo por sacrifício. O que é? Aquilo que a carne deseja fazer, aquilo que eu fazia antigamente que não agrada mais a Deus, agora por um sacrifício do corpo, um culto racional, trabalhando na nossa mente. O espírito já não quer mais fazer. Começa uma luta entre carne e o espírito, né? O corpo milita contra o espírito. E ele continua falando aqui, no versículo 2: E não vos conformeis com este século. Não aceitais, não recebeis mais as coisas que se vivem nesse mundo, neste século. Mas ele continua falando aqui, ó: Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós só vamos entender com alegria e com amor o desejo de Deus para a nossa vida, a transformação que nós devemos passar, e isso passa a ser alegria na nossa vida, né? Não é sacrifício mais deixar de praticar as coisas que praticávamos antigamente, mas agora vivemos com alegria, porque é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a nossa vida. E isso vem com a transformação, a renovação da nossa mente. E somente o Espírito Santo consegue trabalhar isso em nós. Nós por nós mesmos não conseguimos. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que clamar ao Espírito Santo que já habita no nosso interior. A palavra nos garante que o Espírito Santo já faz em nosso corpo uma morada. Mas agora ele começa a trabalhar. E nós temos que permitir, nós temos que dar licença. Porque o Espírito Santo ele não trabalha nos forçando a fazer alguma coisa. Ele não tira de nós a liberdade de nós decidirmos por nós mesmos. Mas quando nós declaramos com os nossos lábios que o Espírito Santo tem liberdade, ele começa a trabalhar, ele começa a metanoia, mudando a nossa mente, mudando o nosso caráter. E é um trabalho interno, é algo que começa de dentro para fora. Aquela mudança começa no seu interior, porque ela começa pelo Espírito. A carne não transforma. A carne, ela não se converte. A carne continua pecaminosa. O nosso corpo continua querendo pecar, fazer o que é errado diante de Deus. Mas essa transformação ela é interna. É dentro do Espírito. E ele vem de dentro para fora. E quando você mantém uma vida de oração, de estudo bíblico e jejum, se consagrando ao Senhor, você fortalece o Espírito. Davi dizia que ele se fortaleceu na rocha. Quem é a rocha? A rocha é Jesus, não é? Então nós temos que nos fortalecer no Espírito e permitir uma transformação de mente, uma metanoia, para que possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a nossa vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Gostaria de orar com os irmãos sobre essa palavra, louvando e glorificando a Deus em nome de Jesus por essa palavra, agradecendo ao Senhor, porque Ele nos permitiu receber essa palavra e ter um entendimento.
e dando ao Espírito Santo liberdade para vir trabalhar em nós. Que o Espírito Santo venha trabalhar em cada um que venha ouvir essa palavra, que o Espírito Santo venha moldar, fazendo a metanoia em cada um que receber essa palavra, e que nós venhamos experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, segundo a transformação da nossa mente no Espírito. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Queria mais uma vez pedir perdão aos irmãos devido à qualidade do som, mas espero que no próximo já tenhamos o microfone. E aquele que agradou da palavra, que gostou, que se sentiu ali tocado no Espírito Santo, curta essa palavra, compartilhe com mais algumas pessoas para que possam edificá-las também, né? E quem ainda não se inscreveu no canal, eu peço que se inscreva e toque o sininho para quando eu colocar um novo vídeo aqui, vocês já serem avisados. Amém? Que Deus os abençoe, uma boa noite e a paz do Senhor esteja com todos.